Do valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando o mercado do boi. Hoje, excepcionalmente, num horário diferente, mas enfim, a análise diária permanece, a gente traz informações importantes aí para vocês. Ontem a gente teve os números da exportação, primeira semana de março, trazendo bons números para a exportação de carne bovina brasileira. Hoje foram divulgados os números do IBGE em relação ao abate do ano passado e tem essa novidade trazida pela ministra Tereza Cristina da possibilidade do Canadá comprar a carne bovina e suína do mercado brasileiro aí. Então a gente vai passar por todos esses temas e óbvio que eu quero começar conversando com meu amigo Gustavo Figueiredo, agora na Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado, perguntando do atual cenário do mercado do boi. Aparentemente o mercado segue firme, mesmo com alongamento de escalas. Certo, Gustavo? Seja bem-vindo, meu caro. Eu agradeço sempre, Alexander. Boa tarde a todos. Isso aí, Alexander. Começando aí, analisando um pouco de fundamento, né, mercado físico do boi gordo. As escalas hoje, elas seguem confortáveis frente à virada do mês de fevereiro para março, elas estão mais confortáveis. A média aí, a gente já trabalha com vários frigoríficos trabalhando para dia 4 de abril, a escala. Hoje ainda a gente está aí no dia 15 de março. Logicamente tem um ou outros frigoríficos mais atrasados aí para o dia 24 a 29 ainda dentro do mês de março. Mas essa escala mais confortável, Alexander, e com a exportação, que a gente vai falar logo em seguida, ela não faz ainda o mercado ceder ou falar que vai desabar, né, Alexander? Nada mais é do que trabalhar com uma estabilidade aí ao longo dessa semana. E que preço você está trabalhando aí, Gustavo? Alexandre, a gente está trabalhando aí um animal entre 340, né, para um boi comum, às vezes um pouquinho menos, dependendo de um ou outro local, mas é muito raro a gente analisar, né, preços abaixo desse valor. E para um boi China que a gente chegou a atingir aí ao longo de março, no início de março até então, essa semana ainda saíram alguns negócios dessa forma, a 360, tá? O 360 hoje, com esse alongamento das escalas, hoje ele está um pouco mais, virou exceção, tá? Então, mas nunca foi mercado o 360 geral para todos os frigoríficos. Um único frigorífico que pagou, levou uma oferta grande de animal e hoje o que a gente vê aí é trabalhando todo mundo dentro da média de um preço único aí para boi China de 350, Alexandre. E, logicamente, que o balcão eles trabalham um pouquinho abaixo aí, deixando no 345 e dependendo da negociação é 350. É isso aí que está vindo, que a gente está trabalhando hoje com escala confortável. Agora, você mesmo falou que vê pouca possibilidade aí de recuo dos preços só em função de um alongamento de escalas. Isso por causa das exportações, Gustavo? Com certeza, Alexander. É ela que vai dar o tom aí para os próximos dias de março, né, Alexander? Além de uma oferta superior ao que a gente que é o que a gente está vendo nas escalas, uma oferta maior, né, com escala foi devido, logicamente, aos preços superiores, então todo mundo aproveitando esse preço. Mas a exportação do início de março, como você bem colocou aí, Alexander, ela veio explosiva, né? Logicamente que a gente já viu uma exportação na primeira semana acima de 10 mil toneladas dia, né? Essa primeira semana de março, os 8 primeiros dias, a média foi de 10,53, né? Isso é muito forte. Se a média se consolidar ao longo do mês, isso aí seria recorde do recorde. A gente já viu semanas que exportada 10 toneladas dia, mas ao longo do mês esse volume veio decrescente, né? Ou seja, nós em nenhum momento ainda das exportações aí brasileiras de carne bovina in natura, a gente atingiu uma média de 10 toneladas dia ao longo do mês total.
Mas é muito forte, Alexandre, e com certeza isso dá suporte, sim, ao valor da arroba atual que a gente vem trabalhando hoje aí, para um boi China de 350 até na máxima de 360 que a gente chegou a ver. E eu estou vendo aqui os números, Gustavo, essa média diária de 10.500 toneladas na primeira semana significa aí um avanço de mais de 80% em relação à média exportada em março do ano passado. Exatamente, Alexandre, é 80,93%. Isso aí. É muita coisa, né? Em relação ao mês passado, ela seria aí de 52% ao mês passado, né? Que já foi aí de 8,37 toneladas dia. É que, logicamente, quando a gente compara o mês passado são 19 dias úteis, né? Foram 19 dias úteis. E esse mês a gente vai trabalhar aí de 22 a 23 dias úteis, né? Então, isso aí também, em relação ao volume total, ele pode superar, ainda mais ajudando pela maior quantidade de dias. Mas é uma exportação, não deixa de ser, e ela seria a máxima histórica de todas, Alexandre, atingindo aí, se ela mantiver, logicamente, até o final desse mês, essa média acima de 240 mil toneladas. É, né? Isso aí. É um volume muito expressivo, forte, né? Muito expressivo. Para a gente comparar com qualquer outro mês existente, confirmando essa média dos 8 dias até o final do mês. E também nesse próprio relatório, Gustavo, o preço médio nessa primeira semana de março ficou em 5.800, um pouquinho mais que isso, dólares por tonelada. Uma alta de quase 27% em relação a março do ano passado. Isso preço médio, porque a China está pagando muito mais que isso, né? Alexandre, então, é outro ponto que a gente pode tratar das exportações da exportação atual, é exatamente isso, porque a gente pode falar assim, pô, mas o dólar no início do ano aí era 5,70, né? E hoje é 5,10. Se a gente pegar 5,70 e em 60, trabalhar numa média aí, vamos falar de 60 dólares, né? Que deveria ser, para ser compatível aí, mundo, né? 60 dólares a arroba, seria 5,70, seria uma arroba de 342, né? A 5,10 é uma arroba abaixo de 315, né, Alexander? Vou fazer até uma conta bem rápida aqui, 360 dólares a 5,10 vezes, é uma arroba de 306, né? Isso aí, com certeza, tiraria um pouquinho o poder aí do frigorífico de continuar pagando os preços atuais, né? Porém, a China, vendo essa diferença e essa queda do dólar e vendo a necessidade aí de fazer um estoque, acredito eu, ele aumentou o valor da tonelada negociada. Então, aquilo que a gente trabalhava entre 6,5 e 7 mil toneladas, né? 7 mil dólares a tonelada, esse mês a gente passou a trabalhar aí perto de 8 mil dólares a tonelada, né? Então, essa queda do dólar ela foi suprida um pouco também pelo aumento do valor da tonelada negociada. Agora, Gustavo, você vê possibilidade da China continuar demandando forte? Tem algum sinal do mercado que traga algum tipo de preocupação? Enfim, China, na sua análise, ela deve continuar aí comprando? Eu acredito que sim, Alexandre. Mas, assim, esse volume que ela vem comprando é que deixa a gente sem saber quais são os próximos passos, né? Se ela está fazendo um estoque devido à guerra que ela já sabia que existia e que ia ter talvez um problema aí de alimento no mundo, ou se vai continuar tendo isso aí, eu acho que o desenrolar disso aí a gente não consegue prever aí com um longo prazo não, Alexandre. Eu acho que a gente tem que ir caminhando aí dia a dia, semana a semana. Tá? Isso é muito pertinente que você está falando, né? Para entender essa demanda forte da China. Será que é para uma formação de estoque? Será que existe um movimento de demanda mais forte por lá? Agora tem essa questão da Covid também, né? Preocupando lá algumas regiões, enfim. E inclusive restringindo compras aqui no Brasil, né, Gustavo? É isso aí, Alexandre. Então, assim, os fatores limitantes para que ela continue ou não são diversos, né? É a continuidade dessa guerra, né, Alexandre? Quanto tempo ela continua durando, ou ela vai ser curto prazo e logo estará resolvida? Porque aí vem várias questões somadas a isso, né, Alexandre? Vem a questão da valorização da comida, né? Que também, se continuar a arroba no valor atual, que a gente pode considerar que é boa, mas considerando o aumento da comida no último mês devido à guerra e devido a vários fatores, também impedem também que haja uma produção interna aqui maior, né, no confinamento a partir de junho, julho, agosto, setembro, outubro, né, começa a gerar uma incógnita, porque
pecuarista vendo que as contas não fecham, mesmo com uma queda aí, um deságio existente hoje na reposição em relação ao boi gordo, não fecha a conta, né, Alexandre? Então, nós tem muita coisa aí para a gente trabalhar nos próximos meses e que gera uma interrogação e não dá para a gente botar aqui qual vai ser o caminho a ser seguido. Muito bem. Dentro ainda desse assunto, desse tema exportação, a gente teve o anúncio da própria ministra Tereza Cristina de que o Canadá é um potencial comprador agora, né? Mercado aberto lá com o Canadá para exportação da carne brasileira. Dá já para a gente mensurar, analisar, avaliar, enfim, a importância do Canadá nesse mercado, Gustavo? Ainda é cedo? Alexandre, eu acho que é cedo. Não acredito no primeiro momento que seja um volume considerável, tá? Que vá transformar o valor da arroba e elevando ele para outros patamares. Mas, para mim, o maior ponto, né? O ponto mais importante disso tudo aí é a credibilidade em relação à nossa carne. E que, como a gente sempre esperava lá quando os Estados Unidos reabriu o nosso mercado, né, Alexandre, era essa abertura contínua de outros países. Então, agora a gente vê o Canadá seguindo esse caminho, e quem sabe aí a gente vê um Japão seguindo esse caminho. Então, eu acho que a consolidação da nossa exportação é o ponto mais importante dessa abertura, Alexandre. Isso é importante. Inclusive, o mercado japonês é um mercado que está sendo bastante prospectado aí e me parece que já tem até negociações avançadas, processos de negociações avançados aí nessa questão. Tomara que a gente possa ir conquistando cada vez mais mercados para que a gente não fique só dependente da China, né, Gustavo? Exatamente, Alexandre. E a gente viu aí o que uma China faz, né? O que é a nossa dependência em relação à China, e a gente sofreu na pele aí o ano passado, aí, durante 2-3 meses. Muito bom. Bom, outro tema importante que hoje ganhou as manchetes aí, saíram os números do IBGE em relação aos abates do ano passado. E não é muita novidade, mas agora está sacramentado que o abate de bovinos diminuiu quase 8% em relação a 2020, comparando 2021 com 2020. Alguma consideração importante dentro desses números? O que a gente precisa entender, Gustavo? Alexandre, assim, a gente analisando os números, o primeiro ponto importante disso é que é o menor abate de fêmea desde 2004, né? Esse é um dos pontos mais importantes, que mostra o quê? A retenção de fêmea devido à valorização da reposição nos últimos anos, né? Ou seja, a reposição é o bezerro, né, Alexandre? Um bezerro aí, a valorização dele aí foi maior do que a do boi gordo em 2021 contra 20, né? Analisando a diferença entre anos. Isso aí fez com que aumentasse a retenção de fêmea para ter o quê? O maior número de bezerros nascidos, para aumentar a valorização aí da fazenda. E nesse período entram até pessoas que nem pecuaristas eram e entram os especuladores de mercado. Então, Alexandre, o ponto para mim desses dados, o mais importante é isso aí. A retenção de fêmea, quando vem e quando atinge o mercado, Alexandre, sempre vem com valorização da arroba do bovino, porque é a fêmea que gera o quê? Um deságio para o mercado interno poder absorver esse tipo de carne e gerar no mercado interno, e que diminui a pressão sobre a valorização do boi gordo, né? E tudo isso aí somado com menor abate e menor oferta disponível também de animais aí, que gerou o que a gente viu aí nos dados em relação ao abate. Então você acha que as fêmeas que estavam lá sendo preparadas para produzir a nova geração aí, deixaram de fazer parte das escalas de abate, e isso ajuda a explicar um pouquinho essa redução aí nos abates em 2020, certo? Com certeza, Alexandre, porque se a gente pegar em relação à valorização e preço nós tivemos ao longo de 2021, nós tivemos uma grande valorização do preço do boi gordo, né? Então, não foi só isso aí que contribuiu. Logicamente, quando você reduz o abate de fêmea, você reduz o abate ao longo do ano, menor disponibilidade de carne no mercado, maior valorização da arroba do boi gordo. E ainda somado com uma exportação dessa daí que vem avassaladora, como é o caso da China vindo buscar carne aqui,
aconteceu, a gente viu todo esse cenário aí boi subindo, tudo subindo, não tinha preço para bezerro, né, Alexandre? Porque aparecia de bezerro, todo mundo limpava, e aí começa. A partir do momento que a gente vem para uma estabilização de preço, né, Alexandre, onde talvez a gente possa ter atingido aí um pico, a gente nunca sabe qual é o pico, logicamente, mas nós estamos muito mais próximo dele do que estávamos no ano passado, aí começa a ter um reequilíbrio novamente dos preços, onde já hoje nós temos uma reposição com deságio em relação ao boi gordo, coisa que a gente não via o ano passado com tanta facilidade, né? Então a gente começa agora a ter um equilíbrio maior sobre todo o cenário aí que a gente vai caminhar ao longo de 2022. Só um dado do relatório para reforçar essa questão do abate de fêmeas, é que o total de fêmeas abatidas ao longo de 2021, 9,3 milhões de cabeças, foi o menor constatado desde 2004, Gustavo. Exatamente, Alexandre. Então, a gente viu aí o que foi a valorização da reposição e da retenção de fêmea. E a gente acredita aí, tem muita gente que não fala mais que não existe ciclo, né, Alexandre? Mas, assim, na minha visão, ela é muito clara a questão de ciclo, né? Então, nós vamos ter um maior desmama ao longo de 2022, 2023. Aquelas pessoas que não são do ramo e começam a ter um prejuízo no setor, eles começam a sair da atividade de cria, né? Aí começamos a ter um maior abate de fêmea. Esse ano, já janeiro e fevereiro, nós tivemos já um maior abate de fêmea, Alexandre, do que a gente vinha observando. Em todos os aplicativos hoje existentes aí, que eles conseguem ter coleta, esses dados foram evidentes ao longo de fevereiro e janeiro. Pode ser, Alexandre, que um dos fatores, além desse deságio já que a gente está tendo do bezerro, ou seja, do bezerro não está valorizando mais na mesma proporção que foi em 2021, né? E já ter atingido talvez o pico ano passado e as negociações de hoje serem abaixo do que foram ano passado, algumas pessoas já fazendo esse descarte de fêmea, e também em relação ao clima, né, Alexandre? A gente passou um período aí, vários estados, até São Paulo, sul do MS, sul de Minas, com um período seco entre dezembro e janeiro, né? Onde não tinha condição de pastagem, de retenção de muitos animais em pastagem no período que não era corriqueiro isso ocorrer, né? Então, aquele animal que já estava semi-acabado foi para o abate, para aliviar a pastagem, muitos animais foram para o coxo. Então, a fêmea também, Alexandre, se ela tivesse disponível no mercado, a gente vê aí que ela é bem remunerada, né, pelo diferencial da carne que ela produz, né, por ser um animal padrão, dá um acabamento mais fácil, peças menores para o mercado prime, até mercado interno, né? Então, se ela tivesse disponível, Alexandre, com certeza nós não teríamos uma valorização tão grande assim do boi gordo nesse período. Muito bem. Mas esse quadro, como você já colocou, está mudando, já tem uma presença maior de fêmeas nas escalas de abate e me parece que tem uma tendência agora com a estação de monta, ou com o fim da estação de monta, de que esse volume de fêmeas comece a aparecer. Qual que é a interferência disso na precificação para o mercado interno, Gustavo? Alexandre, quando a gente tem um maior volume de fêmeas no abate, somado a uma concentração de animais de boi terminado, com certeza é a desvalorização do valor da arroba, né? O que vem sustentando uma menor desvalorização da arroba, mesmo com uma concentração maior de animais, é a exportação, né? Ela tira esse animal China aí, ela faz com que a média negociada no país aí, ela seja bem elevada, até porque a margem do frigorífico ela é elevada, né, Alexandre, né? No caso de exportação. Então, isso aí, considerando tudo isso aí, é o que dá sustentabilidade no valor da arroba. Agora, analisando os próximos 3 meses, final de março, abril e maio, a tendência é, como você bem colocou, é que a gente tenha uma disponibilidade maior de fêmeas no abate, que é o período de toque, onde tem a vacinação, tudo isso aí. E também, Alexandre, na minha visão, a gente vai ter uma disponibilidade de animais terminados maior aqui dentro do estado de São Paulo entre abril e maio, tá? Até porque, Alexandre, o que ocorreu ali no começo do ano, janeiro, fevereiro, essa falta de chuva fez com que muita gente fosse obrigada a mandar o animal para o coxo. O que, se tivesse num período de chuva normal, ele não teria feito isso, ele teria acabado o animal no próprio pasto e entregue esse animal passo a passo, entre janeiro, fevereiro, março, abril, até que a seca se consolidasse.
porém para ele tirar o animal do pasto que estava sobrecarregado e pela falta de chuva e de condição de pastagem, ele teve que mandar o animal para o coxo para aliviar a pastagem, né? Para aliviar a propriedade. Então, eu acredito que a gente tem uma concentração de animal aí que vai ser disponível para o mercado, Minas, a parte de animal confinado, saindo agora na segunda metade de abril até o final de março, com uma maior concentração do que a gente viu agora fevereiro e março. Então, mais fêmeas, mais animal confinado ofertado. A gente pode ver uma pressão nos preços, Gustavo? Generalizada ou China resolve tudo? Alexander, sempre a gente tem que analisar todos os fatores em conjunto, né? Mas analisando a oferta, deveria sim a gente falar que a gente está chegando próximo do pico aí, pelo menos até o final de março. Aí a gente vai para o segundo semestre, início do segundo semestre, com a valorização da comida no patamar que está, mesmo com deságio do valor da reposição. Hoje a gente não fecha a conta para um segundo giro, vamos dizer assim, né? Ao longo do ano. Então, aí a gente, para o segundo semestre, a gente vai ao contrário. Se tiver uma desvalorização da arroba nesse momento, para o segundo semestre a gente espera uma retomada, né? Entendi. Iniciando aí já junho, julho, agosto. Só que é como a gente fala, Alexandre, tudo depende de vários fatores. A guerra continua. A pressão sobre alimentação aí, milho, soja, continua firme. Beleza, não cai o preço de comida. Vai ser ruim a oferta lá na frente. A guerra acaba agora, a safrinha vem boa, o clima ajuda, é uma super safra. Qual vai ser o preço do milho daqui para frente? Não, vai dar tempo de fechar a conta. Agora, analisando hoje, com o valor do grão hoje, com inflação de grão, e analisando o preço de mercado futuro para junho, julho, agosto, hoje ninguém está fechando a conta, Alexander. Porém, para abril agora, maio, eu não ficaria sem trava nenhuma aí que não seja uma put, seja o que for aí para o período de abril, maio. Porque se a gente considerar só a oferta, Alexander, eu não acredito que a gente vá passar dos valores atuais que a gente está negociando, dali para baixo. Né? Não tem sustentação, né, Gustavo? Mas aí depende, né, Alexander? Aí vem essa exportação, continua a 240 mil toneladas no mês, muda, entendeu? Uhum. É complicado a gente falar alguma coisa. Agora, falar sobre oferta, é maior oferta do que hoje. Então, haveria uma desvalorização da arroba ao longo do mês, de abril e maio. Uhum. Né? A exportação cedeu junto. Aí é uma pressão ainda maior sobre essa desvalorização, né, Alexandre? Então, a gente vai acompanhando aí semanalmente, mensalmente, quinzenalmente aí, para ver qual é o direcionamento. Porém, sem analisando, mesmo com essa exportação de hoje, analisando a oferta, eu não ficaria sem uma defesa de baixa aí para os próximos meses. É mais um sinal de alerta aí para o abril e maio, né? Nós estamos falando aí. Isso. Nós estamos falando num período aí de curto prazo, vamos dizer assim, né? Isso. É mais um sinal de alerta aí para o pecuarista, então, né, Gustavo? Ainda mais nos preços atuais que nós estamos hoje, que é máxima, né, Alexander, da história do boi, né? 360 de máxima por 340, uma média aí de 347, 348. Isso para indicador Exalc, ou seja, média dos negócios diários, máxima das máximas já vistas, né, Alexandre? É verdade. Isso aí, bem lembrado. Gustavo Figueiredo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Gustavo. Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Um abração. Valeu, um abraço para você. Tá aí Gustavo Figueiredo, agora na Radar Investimentos, aqui com a gente, trazendo informações do mercado, analisando possíveis cenários aí para a precificação da arroba. Entre esses cenários, destaque para uma possibilidade de aumento de oferta nos próximos meses, principalmente abril e maio. Segundo o Gustavo, aumento da participação de fêmeas nas escalas de abate, mais aquele animal que por falta de pastagem, por conta da seca, lá no início do ano foi confinado, começa a aparecer também agora o primeiro giro do confinamento aí, trazendo mais oferta para o mercado e mais aqueles animais que por conta de pastagens que vão se degradando, chegam aí ao mercado sendo ofertados. É uma condição de aumento de oferta. O Gustavo deixou bem claro, isso é um sinal de alerta aí para os pecuaristas. No entanto, tudo pode acontecer. Vai que a China resolve aumentar aí as compras, vai que outros países resolvem incrementar os seus estoques e se direcionar também para a carne brasileira. Enfim, tudo é possível
também na questão da demanda e, portanto, acompanhar esse mercado no dia a dia é muito importante. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue esses preços. Preço do boi na B3. A gente tem para março R$ 345,80, uma queda de 0,29%. Abril, andando de lado, a dos R$ 342. Para maio, R$ 337,70, com queda de 0,73%. E o outubro, que é nosso melhor momento de preços aqui, R$ 347,95, com queda de 0,54%. São os preços na B3, mercado trabalhando aí já dentro de uma linha de finalização. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.